Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Climatrônico, número 4 dessa terceira temporada. Estamos começando aqui mais um episódio. Vamos aqui para o tema de hoje. O tema de hoje é o que me ajudou a me tornar um climatrônico. Muita gente pergunta pro Lawanda, Lawanda, como foi a tua jornada para se tornar um climatrônico? O que foi que te ajudou? O que foi que te atrapalhou? E tal. Então a gente vai falar sobre isso hoje, né? E aí, antes da gente chegar lá no ponto em que o Lawanda se torna um climatrônico, primeiramente eu queria que o Lawanda dissesse como é que foi que a eletrônica entrou na vida dele, né? Como foi que chegou, quando foi que ele conheceu a eletrônica, como é que foi aí esse encontro? Em 2015 e na faculdade, né? Eu digo que até então a eletrônica pra mim era a plaquinha eletrônica que ficava nesse controle remoto aqui, ó. Controle remoto, a plaquinha verde que ficava aqui dentro. Pra mim isso era eletrônica. Nunca estava no meu radar, nunca esteve, né, no meu radar. Nunca foi, sempre gostei de eletrônica desde menino. Não é essa a minha história, né? Eu conheci a eletrônica na faculdade. Lembro até hoje da minha primeira aula de eletrônica analógica. Quando a gente estuda eletricidade CC, a gente acaba estudando um pouco de resistores, associação de resistores, associação de série em paralelo, fechamento de estrela, fechamento de triângulo, todo tipo de fechamento, enfim. A gente estuda TVNAN, Norton, a teoria da eletrônica na faculdade, pelo menos a minha, começou na eletricidade CC, certo? Que a eletricidade, a gente tinha eletricidade CC, contínua, corrente contínua, e a eletricidade CA, corrente alternada. Para depois ir para a eletrônica, né? E na eletrônica, a gente tive a primeira aula de eletrônica foi uma aula de diodo. Lembro até hoje da curva característica do diodo. Curva característica do diodo. Quando eu vi aquela curva pela primeira vez, eu me assustei. Eu saí sem entender pencas nenhuma. Não entendia nada. Boiando total. Eu disse, que loucura é essa? Quem foi que inventou esse negócio de diodo? Lembro da sensação. Lembro da aula, lembro do professor. A sala de aula, lembro todos os detalhes. Porque foi um pouco... Nunca tinha ouvido falar daquele assunto, né? E pela primeira vez, eu chego pra me deparar com aquele assunto ali e primeiro é uma coisa muito nova. Muitas coisas na faculdade foram coisas muito novas que a gente aprendeu. E a eletrônica não foi diferente. Pra mim, né? Porque a gente fica muito preso na escola a matemática, física, química, biologia, história, português, redação, matérias, disciplinas mais assim. A escola, ela te prepara para passar no vestibular. Hoje é para passar no Enem, né? Para passar no Enem. Porque eu sou da época... Tu fez vestibular? Fiz. Porque a gente é da época do vestibular, né? Então, a escola, ela te prepara para passar no Enem hoje. E aí, tipo, na faculdade, a gente vê muita coisa nova, né? 90% novidade. Porque você nunca ouviu falar na vida, cara. Tipo, eletrônica. Eletrônica eu nunca tinha ouvido falar na vida. E foi amor à primeira vista? Foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista ou tipo, tu saiu de lá, esse negócio, não entendi nada, vou detestar isso pra sempre e... Então, não foi amor à primeira vista, não. Não mesmo. Não foi que, caraca, que sensacional, é isso que eu queria aprender pro resto da minha vida. Não foi mesmo. Eu tive esse primeiro aula, eu lembro, porque foi bem novo pra mim. Eu disse, caraca, que loucura, velho. E eu tive a sorte de ter um professor muito bom de eletrônica analógica. Por que a sorte? Porque na época lá do IF tinha um período de professor substituto. Lembra? E esse professor Eudes, ele foi professor substituto. Mas não teve aula com a de Dilmar eletrônica. não, né? Como é? Teve aula com a Dilmar não, né? Não. A Então, Dilmar tipo, era sensacional também. Eu tive
E ele foi um professor muito bom em eletrônica. Muito paciente, tirava muitas dúvidas da gente. Mas eu lembro dessa primeira aula, lembro o quão assustador um pouco foi o conteúdo. Caraca, a minha primeira nota que ela veio foi uma nota baixíssima. Caraca, eu lembro agora. Foi uma nota baixíssima em eletrônica, cara. Caraca, foi mesmo. Porque eu não sabia nada, pô. Eu tinha visto. Curva característica de ouro, uma loucura lá. Eu lembro que eu levei uma bomba. E aí vamos lá. Sempre fui muito nerdzão. Desde a época do ensino fundamental e médio. Desde escola, desde colégio. Tirar nota baixa pra mim era incentivador. E aí eu tinha que correr, né? Tipo, e aí eu lembro que teve uma nota baixa na primeira prova. Eu disse, caraca, não entendia nada, cara. Não tinha visto e não dei muito crédito pra aquele assunto. E aí fui estudar pra caramba pra tirar um atraso nas outras. E aí que tá, eu aprendi lá no ensino médio, que quando você só não gosta daquilo que você não entende. Na verdade, não. Do ponto de vista de matéria, de estudo, de conhecimento, você não gosta daquilo que você não entende. Quando você passa a entender, faz sentido pra você aquilo ali, você vê, você passa a ter uma afeição por aquilo. Não vai virar um amor à tua vida, claro, mas pode ser que sim, pode ser que não. Mas, por exemplo, eu não gostava de português e história. Quando eu comecei a estudar português e história e entender português e história, eu comecei a criar afeição para isso. Cara, isso é legal. É legal aprender história, é legal aprender português. E aí tinha essa ficha caiu pra mim quando eu estudei vestibular. Então na faculdade eu tinha essa noção. Eu disse, pô, não gostei disso aqui não. Mas se eu estudar e entender, por exemplo, ela sai de CA. Eu tive um professor que não era lá essas coisas. Eu não entendia nada do que ele falava. Ele era muito bom, mas não entendia nada do que ele falava. Não tinha didática, né? Não tinha didática. E aí ele era um profissional excepcional, só que não conseguia passar o conteúdo. Então não fazia sentido. E pra mim foi uma matéria que não foi legal. Porque não fazia sentido na minha cabeça o conteúdo que ele passava. Já a eletrônica não, de novo, tive a sorte de ter um professor muito bom. Porque o que me assustou e que de bate pronto assim, eu não valorizei, não estudei tanto, eu tirei uma nota relativamente baixa na primeira prova e tive que estudar mais para a segunda prova e para as demais provas. E o professor era muito bom. Uma didática muito boa. Tanto é que eu lembro até hoje da primeira aula de curva característica de outro que eu tive com ele. Sabia que de outro, polarizar diretamente, relação do 07, polarizar reversamente, tentação de breakdown, aquela curvazinha bonitinha ali. Eu disse, que diodo? O que é diodo? O que é diretamente? O que é reversamente? Então, o que meus alunos passam hoje quando entram no curso que não sabem nada de eletrônica, eu sei mesmo o que eles passaram, porque eu passei por isso também. Em 2015, né, cara? Há 5 anos atrás. Mais ou menos no segundo semestre de 2015, então mais ou menos no período de agosto, setembro de 2015. Eu estava conhecendo esse conteúdo. Foi no meu 5º semestre da faculdade. E aí, corri atrás e terminei a cadeira muito bem de eletrônica. Não, um professor muito, muito bom mesmo. Não foi uma primeira vista, foi um amor construído. E a manutenção eletrônica? Que a gente tá falando só da teoria, A teoria, né? E a eletrônica. A gente falou ontem, né? Manutenção eletrônica, quando foi que ela apareceu? Como é que foi aí esse início? Vamos lá. E aí, beleza, fiz a faculdade, aprendi muita coisa teórica. E aí a dona Yara aqui dava aula na escola técnica. E nesse período mais ou menos a gente estava começando a se conhecer. E aí ela me propôs de eu dar aulas em escolas técnicas, um pouco antes disso. Eu dei aulas de várias matérias e, em certa altura, eu comecei a fazer cadeira de eletrônica e surgiu a vaga de dar aula de eletrônica na escola técnica. Eu já estava fazendo a cadeira de eletrônica. Estava no meio da cadeira. Eu comecei a dar aula de eletrônica. E aí, lembra que eu disse ontem, quem acompanhou aqui ontem, lembra que eu disse que a faculdade era muito teórica a faculdade. E aí, por ser muito teórica, eu tinha falta de prática. E tinha alguns testes práticos que a gente fazia nas placas eletrônicas, em bancada, nas aulas, certo? Tinha alguns testes práticos. Porém, era a minoria. Era menor, tipo assim, você tinha 2, 3 aulas de teoria e uma aula de prática. Teve projeto? Tinha projetinho. Cadeira de eletrônica era... Um projetinho. Era dividido em 4 partes, vamos dizer assim. 4 terços, 3 terços, 4 partes. 3 quartos eram teoria e 1 quarto era prática.
Então tinha cadeira prática, a gente fazia teste de retificadas e tal, teste de capacitores e tal, um monte de coisa. Aí eu fui dar aula de eletrônica. Na disciplina de eletrônica, e aqui tá, pessoal, vou falar uma parada aqui pra vocês. Muitas vezes, a diferença entre o professor e o aluno, muitas vezes, a diferença entre o professor e o aluno é que o professor lê o livro primeiro. A diferença, vou repetir, ó, a diferença entre professor e aluno, muitas vezes, é que o professor lê o livro primeiro, tá? Por que eu tô falando isso? Porque quando eu comecei a dar aula de eletrônica, era isso, eu tinha lido o livro primeiro. Eu tinha feito aquela de eletrônica aqui agora há pouco, e eu fazia muitos testes com meus alunos, aulas práticas de todo tipo, eu inventava aula prática de todo jeito, cara. Eu inventava assim, de acordo com a disciplina, né? Mas tudo que dava pra fazer prática eu fazia. E naquele primeiro momento, era pra mim, as práticas. Eu inventava prática de retificador, prática de retificador de meia onda. Isso era massa minhas aulas, né? Muito massa. Os caras achavam muito massa minha aula porque era só prática. E a gente, como aluno, gosta de aula prática. Tacava a mão na massa mesmo, errava. Aí eu tinha coisas que eu identificava fazendo prática com os alunos. Alguns erros, algumas coisas que eu identificava. Não deu certo não, por que não deu certo? Vamos analisar aqui. Aí analisar e tal. E aí meu conhecimento, eu usava o conhecimento teórico que eu tinha, mas a prática era limitada. Eu comecei a ganhar um pouquinho mais de prática fazendo aulas práticas com os alunos. Que tipo de prática, Onda? Vou fazer uma prática de display de 7 segmentos utilizando 6 digitais. Portas lógicas AND, portas lógicas OR, portas lógicas NAND, NO. E aí eu usava aquelas portas lógicas ali para fazer testes. E aí uma vez eu deixei uma porta lógica desconectada e ela ficou acionando direto. Esse bicho tá com problema. Esse aí tá com problema. E conectou isso aí. Depois eu fui entender e fui aprender que se eu deixar a porta lógica flutuando, ela fica com o nível lógico alto. Eu tinha que referenciar o GND dela para ela poder funcionar, para poder valer a lógica. Então, tipo, coisas técnicas, teóricas que eu tinha, mas que na prática não batia muitas vezes. Eu já tinha feito eletrônica digital, eu tinha feito eletrônica de potência. Então eu tinha uma bagagem um pouco melhor, eletrônica, teórica, e na prática eu aplicava muito com os alunos. E aí é que eu tive a oportunidade de dar aula para técnico em eletrônica. Eu dava aula de eletrônica para técnicos em mecânica e técnicos em eletrotécnica. Eu lembro que eu dava aula de técnica em mecânica e os caras falavam assim: pra que serve eletrônica? Eu faço técnico em mecânica. Por que eu vou pegar eletrônica? Até que um foi lá e torrou. Pelo menos pra passar na minha disciplina. Exatamente. Até que teve um lá que queimou os cabos do multímetro no 220 lá, torrou a sala, foi um negócio mal fumaceiro. Aí eu olhei pra ele assim: tá vendo pra que tem que aprender eletrônica, cara? Não faz esse tipo de merda aí que tu fez aí. Ele era mais moreno do que eu, ficou branco, dá logo usar Yara. Do susto que ele levou. Enfim, aí eu comecei a dar aula de técnica eletrônica. Os caras de técnica eletrônica trabalhavam com manutenção eletrônica. E aí eu me via, dava aula, parava aqui a aula, sentava e ia conversar com os alunos. Intervalo, ficava conversando com os caras. Ei, cara, me conta como é lá. A gente repara assim, pessoal, módulo de injeção eletrônica, a gente repara máquina de ressonância magnética, a gente repara assim. Tinha 2 alunos que trabalhavam numa indústria que fazia medidor para Enel. Professor, a gente trazia as plaquinhas lá que elas montavam na linha de produção de montagem. Enfim, virou aquela... Eu dei aula para eles de 4 disciplinas, 3 disciplinas seguidas. Eu passei assim uns 3 ou 4 meses com aquela turma. Eu fui para substituir o professor e entrei lá e tipo, a ideia de eletricidade, eletrônica analógica, eletrônica digital. Eu não dava aula de eletrônica de potência na época. Fiquei bastante tempo com aquela turma e naquela turma veio o meu primeiro mentor, que foi um aluno meu, que ele era aluno lá e tem uma longa história para até chegar a ser estagiário na empresa dele. Mas eu comecei a despertar a vontade de querer trabalhar com manutenção eletrônica quando eu vi meus alunos trabalhando com manutenção eletrônica. E vamos lá, eu sempre gostei não, mas eu achava massa a questão de reparar placas. Era aquela chavezinha que ligou aqui na minha cabeça e disse: caraca, velho, deve ser muito massa reparar a placa eletrônica, cara. Entendeu? Vi também que era um mercado bem legal, assim, do ponto de vista até... Na verdade não era nem financeiro na época, era mais de gostar mesmo, sabe? Deve ser muito massa reparar uma placa.
E ao mesmo tempo... Mas o financeiro também... o financeiro também, mas de bate-pronto o financeiro não foi o foco, entendeu? Não foi assim, não tem pelo dinheiro. Não, mas eu tô dizendo assim, não tô dizendo que tu entrou pelo financeiro, mas tô dizendo assim que o financeiro, para o ramo da manutenção eletrônica, Sim. ele é um fator... É um ramo muito... bem rentável. Exatamente. É um ramo bem rentável. Porque tem poucos profissionais, né, e o consumidor final... É muito vantajoso para o consumidor final reparar, né? Quem nunca mandou consertar uma TV? Antigamente só basicamente tinha os caras que consertavam TV e rádio. Hoje os caras consertam, hoje tem gente para consertar tudo, né? E os climatônicos estão chegando aí para consertar as placas de ar-condicionado. Exatamente. Estão aumentando, mas tipo, para o consumidor é muito melhor. Exatamente. Aí eu comecei a perguntar, até que... E aí, nesse período, realmente, meu pai começou a me impressionar para eu reparar as placas de convencionais dele. Meu pai é instalador, né? Começou a pedir. E aí, juntou as duas coisas, né? Meus alunos lá e meu pai, que ficava insistindo para eu reparar a placa dele, que era convencional e tal. Disse, pai, mas eu não sei, mas aí meus alunos sabiam, eu perguntava aos meus alunos, disse, cara, mas eu peguei uma placa do meu pai, não sei o que, ficava trocando figurinha, sabe? Trocando figurinha com os alunos. E aí veio esse foco, eu quero trabalhar com manutenção eletrônica. E virou um foco ali para querer trabalhar com isso, quero dessa experiência profissional. Se eu ia gostar ou não... Mas não tinha, né? Tu sentia que tu tinha a teoria, mas não conseguia desenvolver a manutenção ainda, porque ainda te faltava a prática. Tava nesse ponto. Tinha essa questão. Lembra lá no Lane, eu era estagiário no laboratório, na faculdade. Lá a gente mexia com manuseio, né? Um pouco. Soldava, ressoldava, fazia uns soldazinhos de leve. Né? Mas nada de reparo. Reparo em si, nada. Até então. Só de conversar mesmo, só de bater papo com os alunos. Entendi. É porque o reparo você tem que entender, né, analisar, tem toda uma pegada. Outra escola, né? Assim. É verdade. E o que foi que te ajudou? Eu pergunto do tema agora, né? E o que foi que te ajudou? O que me ajudou a minha jornada né? para me tornar um climatrônico? Ter uma boa base teórica. Eu prezo muito pela teoria, certo? Porque a teoria me faz ganhar tempo. Por exemplo, hoje de manhã estávamos eu, Mário Gladstone, analisando o ciclo de refrigeração para entender o defeito de uma máquina. Teoria pura. A teoria da refrigeração. Isso que eu estou estudando, né, galera? Isso que eu estou estudando refrigeração, então estamos em processo de dominação, porque não é só eletrônica. Aí estávamos estudando ali e tal, então até hoje eu prezo a teoria. Então tem uma base teórica, tivemos uma base teórica muito boa, né? Eu tive uma base teórica muito boa na faculdade. São 3 cadeiras, são 1 ano e meio estudando eletrônica. 3 cadeiras, 1 ano e meio de eletrônica analógica, eletrônica digital, eletrônica de potência. No mínimo, né? Aprofundado, né? Reprovou não, nenhuma? Não, isso aí passou tranquilamente. Porque se reprovar... Se reprovar tem 2 anos, né? Então, uma base teórica bem consolidada, né? Base matemática, agradeço também minha mãe que tem uma técnica que eu falei, que ela disse que o primeiro cabelo da criança ela bota no livro de matemática. Pra criança gostar de matemática. Entendeu? Diga pros filhos de vocês aí, ó. Ela fez isso comigo e com meu irmão. E nós... Se a esposa de vocês está grávida, bota um... safe. Salta essa dica aí. De mamãe. E ela fez isso e deu certo, né? A gente estava super bem em matemática, então ter base em matemática ajuda. Eu tô falando coisas que me ajudaram, tá? Me ajudaram. Muito pessoal. O cabelo te ajudou também. É muito pessoal. O cabelo? Te ajudou também. O cabelo ajudou também. Aí, porque... Isso é feio, galera. Isso é feio, exatamente. Aí, interessante, né? Porque eu sempre tive uma base matemática legal. Então a base teórica ajudou bastante. Acelerou o processo. Aonde eu não tenho base teórica, não vou conseguir? Não é. Tudo que eu tô falando aqui é minha experiência, não é limitador para você usar como desculpa, tá? Mas acelerou bastante. Porque se o cara me explicar uma coisa mais prática de defeito,
eu tinha uma boa base teórica para entender o que ele estava me dizendo. Entendeu? Se ele explicasse que, cara, aqui a corrente flui assim, porque a divisor de tensão é assim e tal, tem um nó aqui, tem um ramo aqui, a corrente vai por esse ramo. São termos técnicos que, se você não tem uma teoria, você trava, tá? Enfim, uma boa teoria. Vamos lá, interesse. Não é nada ter uma boa teoria se eu não tivesse, se eu não perguntasse meus alunos, eu chamava os caras, velho. Vem cá, usava o meu poder de professor, né? Vem cá, isso daqui e tal. Como é que foi lá e tal, conversava e chamava, batia altos papos. Queria do cara, né? Poder de professor é ótimo. Não vou não, professor, tá reprovado. Exatamente. Pelo amor de Deus. Aí, muita curiosidade, né? Ser curioso, ser muito curioso mesmo. Eu acredito muito por a intenção, né? Se seta a intenção, você tem a intenção que eu queria trabalhar com manutenção eletrônica, Deus dá um jeito de colocar as pessoas certas no teu caminho, para aquilo acontecer, né? E aí eu tanto me esforçava, tipo, nesse sentido de estar atrás, de querer saber e tudo, e enxergar oportunidades. Quando você, as duas vezes que eu trabalhei com manutenção eletrônica para alguém, foi enxergando oportunidades, ou criando oportunidades para mim. E eu vou contar para vocês ainda hoje as duas situações. Então, enxergar oportunidades, porque a gente não tá... É mais estar com o radar ligado, né? Tô com o radar ligado, eu quero trabalhar com manutenção eletrônica, isso que eu quero. Quero isso. Quero ter essa experiência para mim. Ter uma teoria legal, quero ter uma prática legal, quero trabalhar com manutenção. Eu preciso ter essa intenção e eu começo a ligar o radar para as oportunidades, né? E não esperar que alguém me dê uma oportunidade. Eu buscar as oportunidades, né? Cara, não consegui porque ninguém me deu a oportunidade. É um discurso muito vitimista que não vem na minha cabeça, cara. Meu discurso é o quê? Sempre foi, eu vou fazer acontecer essa parada. Não sei como ainda, mas vai acontecer. Eu quero essa parada pra mim. Não sei como, mas vai acontecer. E aí eu fui dar aula particular para um aluno meu, um desses alunos que trabalha com manutenção eletrônica até hoje. É um grande amigo meu hoje e foi o meu primeiro mentor. Então ter bons mentores foi extremamente fundamental para mim, certo? Foi extremamente fundamental, tá? E já eu vou dizer, mais à frente eu digo o porquê desses nuances do mentor. Eu acho até... Aí ela vai falar um pouco sobre isso, né? Então, tipo... Tem uma pergunta aqui sobre o mentor? Tu já pode emendar e falar logo. Já começou. Então, eu tive o meu primeiro mentor. Feita. E aí a questão de estar com o radar ligado. Eu fui dar aula na casa do cara, cheguei lá, era o laboratório de eletrônica que ele tinha em casa. Eu disse, caraca, velho, que massa. Eu tô indo pra trabalhar com isso, ó. Dei aula pra ele todinho e tal, expliquei tudo direitinho e tudo. Terminou, comecei a conversar com ele. Cara, eu queria trabalhar com isso, queria mexer com esse tipo de equipamentos e tal. Queria reparar esse tipo de equipamento. E aí como é que a gente faz? Mesmo na cara de pau. Cara, tu vai lá na empresa amanhã, pra tu liberar, a gente toma casa pra ti lá, e tu fica indo. Sério mesmo, cara? Sério. Beleza, cara, eu tô lá amanhã. Leva as placas do teu pai, tu reparar com o tempo que tá meu pai reparar as placas pra ele, né? Repara algumas placas e tal. E se leva as placas do teu pai, leva pra lá pra eu reparar lá, cara. Fui pra lá, no outro dia eu tava lá. Passei 7 meses lá com ele. Meu primeiro mentor lá, eu aprendi tudo de manuseio, cara. Muita coisa de manuseio, de detalhes. Ele é muito antigão na eletrônica, ele me deu muita dica de como manusear, como soldar, como tirar, como... Enfim, todo o manuseio eu aprendi com ele. Então eu tive um mentor muito bom em relação a isso. Em relação ao manuseio. Ele me deu até algumas dicas em relação à injeção eletrônica. EPROM, gravação de EPROM, leitura de EPROM, programas enfim, um monte de coisa, muito louco. Aí, ali eu já, caraca, aprendi, velho. Muita coisa mesmo. 7 meses que eu ia de graça, todos os dias, com a maior satisfação do mundo. E aí eu, de fato, eu queria saber se eu gostava daquilo ali. Olha a importância disso, né? Foi de graça. Exatamente. Foi de graça, porque da tua vontade... Exatamente. Então, tipo, eu vi a oportunidade, né? Ia de graça e aprendi muita coisa mesmo, que me deu e assim, eu confirmei o que eu achava que ia dar certo pra mim, que é tipo assim, eu quero trabalhar com manutenção eletrônica, mas eu vou tentar, se der, quando eu estiver trabalhando com manutenção eletrônica, eu vou ver se eu gosto mesmo ou não.
Não tem como dizer que eu gosto de tomar alguma coisa, comer alguma coisa, se eu nunca provei aquela alguma coisa, né? Então não tem como dizer se eu gosto de manutenção eletrônica se eu nunca trabalhei com manutenção eletrônica. Ah, eu não gosto de eletrônica não. Por que tu não gosta? Porque eu não gosto, não entendo nada. Então tu nunca nem sabe nem o que é eletrônica, né, cara? Não sei o que é eletrônica, cara, e não gosto. Estudei, entendi e não gosto. Aí beleza. Então eu fui e confirmei a minha vontade. Eu queria estar trabalhando com manutenção. E aí isso foi o quê? Foi, sei lá, 1 ano depois de eu conhecer daquela primeira aula de eletrônica. Mais ou menos isso daí. Com 7 meses. Ei, eu lembrei agora, sabe o quê? Da analogia, a galera que, quando a pessoa não sabe inglês, né? Também a pessoa fica, ai, não sei o que, isso é muito difícil, não entendo nada que o pessoal fala e tal, não sei o que. Começa a fazer um curso de inglês, começa a entender, aí pronto, só quer ouvir música em inglês, só quer assistir filme em inglês, não quer mais saber de dublado. A pessoa vicia ali, né? Exatamente. Tem um pouco a ver também com essa questão de, tipo, conhecer e não conhecer, né? Saber e não saber. Exatamente. Então, por 7 meses eu fui chamado pra... Fui chamado não, mas continuei com o radar ligado. Disse, caraca, aí veio a questão, né? Eletrônica industrial. Deve ser um mundo, né, cara? Porque eu vivi o mundo ali da refrigeração com meu pai, algumas placas do meu pai, e com a parte de injeção eletrônica lá com o Ziltomar, né? E eu me dizia assim, ó, cara, eu quero... Já tava com a Lautec engatilhada, né? A ideia da Lautec tava engatilhada já. Eu pensei assim, ó, se eu for para a indústria, eu atraso a minha ideia da Lautec. Vale a pena eu atrasar meu sonho da Lautec em prol de ter uma experiência de trabalhar na indústria. Porque a indústria deve ter uns equipamentos muito loucos aí. E era só alucinação, mas deve ser massa, deve ser massa. E aí eu tava dando aula, aí ela tava comigo na sala. E entrou um professor lá dizendo assim, cara, eu tô com um colega meu aí que trabalha com manutenção eletrônica industrial, tá precisando de um estagiário, ó. E eu pedi pra eu ver se tinha algum aluno teu. Aí como eu dava aula de eletrônica na escola, técnica, disse, olha, vê se tem algum aluno teu disponível, cara, pra ser estagiário. Eu disse, cara... Isso ele falou pra mim, né? Eu disse, então beleza, eu vou ver. Deu assim uns 5 segundos, aí eu, vou ver o quê? Essa vaga é pra mim, cara. Olhei pra ele e falei assim, cara, beleza, um aluno meu, mas Rabiou essa vaga aí, cara, quem tem interesse dela, essa vaga aí sou eu. Sério mesmo, cara? Sério mesmo. Pô, cara, era pros alunos, né? Mas se é pra você, eu falo aqui com ele. Aí mandou uma mensagem direto pro cara, que foi meu segundo mentor. Tive 2 mentores, que foi o Flávio. Todos os 2 são meus amigos até hoje. E o Flávio é dono da empresa da Tectrônica, né? A empresa de manutenção eletrônica industrial. E aí fui pra lá como estagiário, passei 6 meses estagiando lá, sabia manuseio, sabia a parte de eletrônica industrial? Não sabia. Mas aprendi muita coisa lá. E aí, esse aprendizado, lá eu passei quase 2 anos. Foi quase 2 anos. Então lembra que eu disse que eu estava disposto a atrasar a ideia da Lautec para trabalhar na eletrônica industrial? Então foi isso que aconteceu. Eu estava com o radar ligado, né? Então, eu poderia ter deixado passar todas as 2 oportunidades e achar que ninguém me deu oportunidade. Ah, ninguém me deu oportunidade, por isso que eu não consegui. Ser só mais um frustrado em relação à manutenção eletrônica. Mas aí eu fiz acontecer, fui pra cima e, cara, modéstia à parte, minha evolução na manutenção eletrônica foi muito rápida, lá na Tectrônica principalmente. Eu tava com sede, cara, eu tava com fome de aprender aquele negócio ali. Era alucinado por aquele negócio ali, eu fazia acontecer e a minha evolução foi muito rápida mesmo. Até com 6 meses eu fui efetivado. Eu me formei e fui efetivado lá. Ele trabalhava full time lá e à noite na Lautec. E fiquei lá até a Lautec pegar. Até não dar mais conta da Lautec e ter serviços que eu não dava conta só de noite. Então nesse período eu trabalhava 12 horas de manutenção eletrônica por dia. Cara, você só faz isso se você amar esse negócio. Eu tenho alguns alunos que são psicopatas em relação a isso. Eles passam esse tempo todo trabalhando com manutenção. E você só faz isso se você for apaixonado pelo negócio. E é viciante, quando você gosta, é viciante demais. Por quê? Porque a aprendizagem é constante, cara. Você está trabalhando e está aprendendo ao mesmo tempo.
Está trabalhando e está sendo desafiado diariamente. Ontem, aprendi uma coisa nova na bancada. Ontem. Alguns anos que eu atendi a bancada. E eu lembro que meu segundo mentor lá, ele tinha 10 anos de bancada eletrônica. Quando eu vi ele dizendo assim, caraca, isso aqui eu não sabia não, nunca tinha visto. Eu disse, caraca, mano, 10 anos depois, o cara tá na área, ele aprende uma coisa que ele nunca tinha visto. Esse mercado é muito massa, velho. Esse mercado é muito massa, porque está num mercado em que não tem monotonia. Eu odeio monotonia, cara. Eu odeio repetição, sabe? Eu odeio monotonia. Ah, mas nas mesmas placas de ar-condicionado, são as mesmas placas, mas são defeitos diferentes, com soluções diferentes. E aí, me fascinei pelo mercado. Então, tipo, ter bons mentores, os mentores foram fundamentais. Por quê? Qual a ideia do mentor? É ganhar tempo, cara. O cara tem 10 anos de eletrônica. O meu outro mentor tem uns 30 anos de eletrônica, meu primeiro. O tanto de tempo que eu não ganhei. Em 6 meses eu saí de saber trocar componente para profissional da manutenção eletrônica. Durante 6 meses. Isso só foi possível porque eu tive mentor. O cara me dizendo, ó, onde é assim, assim, assim. Tu vai fazer assim, assim, assim. Esse teste aqui lá, onde é assim, assim, assado. Se eu fosse querer identificar como é que faz o teste, para inventar o teste, para entender, para poder... É o tanto de dinheiro que eu ia ter. Então, os mentores, eles fazem a gente ganhar tempo. E tempo, galera, tempo é dinheiro, e tempo é vida, né? Nós temos tempo finito. Então, se alguém me encurta o tempo, é sensacional. Então, no segundo estágio já era remunerado, né? Já era remunerado, eu trouxe bons ganhos para a empresa no período que eu fiquei lá. Ficou rico. Bons faturamentos para a empresa. Saí do zero e tinha bons faturamentos lá, cara. Não vou nem abrir então aqui os faturamentos porque não é da minha empresa, né? Mas a gente tinha acesso aos faturamentos. Eu sabia quanto eu fazia por mês na empresa. Então isso pra mim eu tinha essa noção, né? E, tipo, era muito massa, muito massa mesmo. Muito massa. E aí vim pra Lautec. E eu não sei mais o que eu tô respondendo mais. Mas as facilidades são essas. Boa teoria, prática com bons mentores para te encurtar tempo, tá? E dedicação, lembra, ó, eu passei uns bons anos trabalhando 11, 10, 12 horas por dia com manutenção eletrônica, certo? Então, vamos lá, o cara trabalha 8 horas por dia, certo? 8 horas por dia. Se eu trabalho 12, eu trabalho por dia 4 horas a mais do que ele, certo? Se eu trabalho 1 ano, eu trabalho 6 meses a mais do que ele. Se eu trabalho 2 anos nesse regime, eu trabalho 1 ano a mais do que ele. Então, em 2 anos, eu comparado com um cara que trabalha 8 horas na manutenção, em 2 anos eu tenho 1 ano a mais do que ele de manutenção eletrônica. Se ligou aí na viagem, na psicopatia. Então, é desse jeito. Então, eu evolui rapidamente, relativamente, né? Porque eu me dediquei demais, cara. Demais. E hoje minha vida é simplesmente eletrônica para climatização. A climatização entrou devido ao meu pai, né? Eu fiz toda a parte da manutenção eletrônica. Então, para se tornar um climatrônico, foi essa. Comecei falando de placa de ar-condicionado, porque na indústria lá eu me toquei que minha ficha caiu. A grande virada de chave em relação a isso foi lá na indústria eu me toquei que eu reparava placas que eu nunca tinha nem visto na vida. Que eu não sabia nem como era que ela funcionava lá no local. Mas eu reparava em bancada. Quando eu me toquei disso daí, que eu desenvolvi meus próprios métodos de análise e tal. Exatamente. Quando eu me toquei disso daí, eu disse, caraca, qualquer placa que vier, eu consigo reparar. Aí eu perdi o medo das placas eletrônicas. Quando eu perdi o medo das placas eletrônicas, eu já estava... E aí essa Lautec estava acontecendo, né? Trabalhava à noite na Lautec. Quando eu falo que trabalhava 12 horas por dia, é porque era 8 horas na Tectrônica e mais 4 horas na Lautec. Todo dia de segunda a sexta. Tá? Então, estava acontecendo as placas eletrônicas de ar-condicionado. Tenho clientes que são meus clientes até hoje, desde aquela época. Desde aquela época que era lá minha avó e tal, que muitos de vocês já sabem essa história aí. Então, quando eu saí da Tectrônica, fui direto para a Lautec totalmente, fui de fato chanceler ali.
Eu não chamava de climatrônica ainda, né, Yara? Eu chamava de climatrônica ainda. Surgiu bem mas depois. ali eu meio que já me tornei um climatrônico. Nem quando tu começou os cursos, não chamava tinha de climatrônico né? ainda, surgiu. Depois que aconteceu naquela terceira turma. Esse termo surgiu na terceira turma, e aí a gente... Mas essa foi a minha jornada para me tornar um profissional da manutenção, né? Hoje eu me auto-titulo climatrônico, os alunos quando terminam o curso se tornam climatrônicos, mas foi essa jornada. O meu foi autodidata, eu saí desbravando, né? E aí quando eu fui para só trabalhar com placas de ar-condicionado, como eu já tinha noção de que não importa se eu tinha visto ou não a placa, eu conseguia reparar, eu comecei a desbravar as placas eletrônicas de ar-condicionado. E aí foi o que aconteceu no YouTube, você acompanha já há mais tempo aí. O que é interessante dessa jornada do Laune é a gente percebeu o quê? Que tipo, ele não nasceu, que nem ontem ele falou, né? Ele não tem o berço da eletrônica, ele não nasceu sabendo eletrônica. Eletrônica é uma coisa razoavelmente recente na vida dele, né? Porque 5 anos tipo, um ano passa voando. Foi praticamente ontem que ele assistiu a primeira aula de eletrônica lá na faculdade. E de lá pra cá, com interesse, com a vontade, ele foi se desenvolvendo aí, né? Pegando, aprendendo com quem ele tinha, com quem tinha algo para ensinar para ele. Aprendeu com os professores na faculdade, e aí depois apareceram os mentores, e ele foi buscando, foi absorvendo tudo que essa galera tinha para entregar para ele. Né? Então, tipo, tem gente que acha que, não, vê o palco hoje, né? Vê assim, não, hoje o Laone tem uma empresa tal, de manutenção eletrônica, que a empresa tá bem desenvolvida, né? E tudo, já dá aula e tudo, porque ele já tem um dom pra eletrônica, e não foi bem assim, né? Foi uma jornada, ele pagou preços que que algumas outras pessoas por aí, pelo mundo, não estariam dispostas a pagar, como, por exemplo, estagiar de graça. A troco de quê? De conhecimento. Conhecimento absurdo que tu adquiriu lá, não foi? Mas, tipo, adquiriu lá. Galera, vale a pena falar que eu tava com 23, 24 anos, né? Então, tipo, muitos... Nessa idade, o cara, muita gente tá... sei lá, tá nem pra essas coisas. Tá, né? na época das baladas, né? Entendeu? Tipo, então eu abdiquei de muita coisa, muita abdicação em relação a isso, como ela tá dizendo aí, abdicando de muita coisa. Ela acompanhou toda essa jornada aí. Ela me conhece desde a época da faculdade, né? Então, teve toda essa jornada aí e foi bem... Tu lembra quando foi abdicado. Eu lembro. Quando? Sim. Lembro. O ano, o mês? Ficou sem palavras, tá? Terminou? Tá. E dica prática, né? Pra quem tá começando. Dica prática pra quem tá começando. Quem tá começando, a dica prática é a seguinte. Procure bons mentores, tá? Tenham bons mentores. Cuidado com os mentores que você acha que são os seus mentores. Cuidado. Olhe com olhar crítico para os mentores. Beleza? Não negligencie a teoria, nem a prática. Nenhuma melhor do que a outra. Ambas trabalham juntas. É o caso de 1 mais 2, 1 mais 1 não é igual a 2, é igual a 4. Entendeu? Você não soma, você multiplica. Você aliar a teoria com prática. Então, alie a teoria com prática, tenha alguns mentores, cuidado com quem você escuta, porque elas podem atrasar ainda mais a sua evolução. Ok? E aí, essa é a dica prática. Procure. A internet está aí para isso, né? Você pode... mas não tem ninguém na minha cidade que eu possa ir atrás. Cara, eu estou na internet todo dia gerando conteúdo para você. Então, de certa maneira, eu sigo menos de 50 pessoas no Instagram. Porque as pessoas que eu sigo no Instagram são pessoas que eu meio que tenho como mentores de diferentes áreas. E que ali eu tenho acesso ao dia a dia da pessoa ali. Porque a pessoa hoje em dia, todo mundo, a gente compartilha tudo da gente, né? E de certa maneira eu estou acompanhando ali de perto como se a pessoa fosse minha amiga. E ela nem me conhece, eu nem conheço ela pessoalmente. Mas é uma maneira que eu tenho de estar perto dos caras, de pessoas muito sensacionais desse mundo, que ao meu ver, né? E que
eu, na minha atual situação, não teria acesso pessoal, mas a internet proporciona isso. Então, não tem ninguém na minha cidade que me ajude com isso. Cara, tem 70 e tantas aulas. Tu já assistiu quantas no meu canal no YouTube? Tu tá reclamando que não tem quem te dê ajuda? Tá esperando o quê? Não tinha essas aulas não, quando eu comecei. Viu? Não tinha aula, não tinha dica, não tinha nada. Então, queria eu ter um Lawande lá quando eu comecei. Beleza, galera? Então, essa dica prática... Não, calma aí, que Foi, veio outra pergunta aqui à cabeça Então, agora. pergunta. E em relação, tipo assim, Lawande, por exemplo, se pudesse dar um conselho, dizer alguma coisa pra galerinha que tá aí... Porque assim, tem gente que quer entrar no ramo da manutenção eletrônica e fica se questionando assim, será que esse ramo é pra mim e tal? Será que eu vou conseguir aprender? E a gente já falou aqui outras vezes sobre esse assunto. A gente viu que a gente já explorou esse tema, já disse que dá sim, você só precisa se dedicar. Hoje tu contou a tua história e vai servir de inspiração pra muita gente que tá aí assistindo essa live hoje, né? Hoje não teve o conteúdo foi mais assim, o conteúdo do podcast de hoje foi mais contar a tua jornada mesmo para inspirar, né? Para inspirar essas outras pessoas. Mas assim, tem gente que tem dúvida, não é tipo assim, será que eu vou conseguir aprender? Tem gente que tem dificuldade mesmo de tomar uma decisão, sabe, assim, na vida de... Sei lá, tem gente que enxerga a possibilidade, né, acha assim, eu acho que eu consigo aprender e tudo, mas fica ali em cima do muro, por algum motivo fica em cima do muro, não sabe se a manutenção eletrônica é uma coisa que vai durar por muito tempo, sabe que hoje a manutenção eletrônica tá, tipo, explodida, né, mas ninguém sabe daqui a quanto tempo e tal. Então tem gente que fica em cima do muro por conta desses... Inseguranças. né? Por conta dessas inseguranças. Aí, tipo, o que tu pudesse deixar uma mensagem, assim, pra essas pessoas, dizer alguma coisa pra essas pessoas aí, o que tu diria? Vamos lá. A gente falou um podcast inteiro sobre medo, né? E o medo vem da falta de conhecimento, tá? É normal você pensar esse tipo de coisa. Porém, cara, existe uma coisa que eu não falo muito abertamente sobre isso. Falo mais com meus alunos, tá? Mas quando você aprende manutenção eletrônica, vamos dizer, manutenção eletrônica é a profissão do presente e do futuro. Como assim, não? Para pensar, as principais inovações de qualquer mercado, as principais inovações de qualquer mercado, não só na climatização, envolve software e hardware, certo? Software são os programas e tal, aplicativos e tudo mais. E hardware é basicamente eletrônico, cara. Se evolui em hardware utilizando placas eletrônicas, componentes eletrônicos, dispositivos eletrônicos, tá? Então, se você sabe manutenção eletrônica, você não tem vida o suficiente para você dar conta do mercado que existe no país, do planeta, né? Então, mas tu ensina, né? Só não eletrônico, sim, eu ensino manutenção eletrônica para climatização. Porém, não é incomum que meus alunos reparem outro tipo de equipamento de outro segmento. Por quê? Porque eles aprendem manutenção eletrônica, cara. Eu falei que ontem que eu não quero criar dependência de mim. Não quero que o aluno seja o cara, vai estar para onde se eu não souber. Não, eu quero que ele pense por si só, que ele se desenvolva, né? E o curso norteia desse jeito. Então, esse medo de ser fogo de palha e tal, é refutado com esse argumento. É desse jeito. Por quê? Porque você vai aprender manutenção eletrônica e vamos supor que deu um decreto no país e não pode ter mais ar-condicionado inverter. Vamos lá. Uma coisa surreal que vai acontecer. Você sabe manutenção eletrônica? Sei. Continua tendo máquina de lavar, continua tendo geladeira, continua tendo um monte de equipamento inverter. Eu vi na indústria, cara. Todos aqueles equipamentos que a galera pede pra tu consertar quando tu começa a trabalhar. Exatamente. Se tu abrir a boca na vizinhança e dizer, eu trabalho de placa, parece outro tipo de máquina, micro-ondas, tudo. Enfim, então... sempre vai ter placas para reparar. Sempre. Tá? Sempre. Não sei se eu vou gostar disso daí. Pra saber se vai gostar, cara, não precisa nem fazer curso, não. Vai assistir minhas aulas. Vê lá se o que eu falo lá faz sentido pra ti, te instiga de alguma maneira. E aí, tu vai saber se isso vale pra ti ou não, né? A dica que eu daria vai lá e tenta fazer, cara. Tenta reparar algumas placas, ver se vai conseguir desenrolar. Foi assim que eu fiz. Quando eu fiz, eu gostei. A sensação de ter reparado a primeira placa foi muito boa.
E a sensação era maravilhosa, né? E aí eu fiquei viciado nessa sensação. Então, põe a mão na massa e esse medo é pela falta de conhecimento. Quando você perceber que a eletrônica está em todo canto, aí você vai perceber que você vai ter um conhecimento que é muito valorizado em qualquer mercado. Beleza, galera? Valeu demais. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde. Falou.